Olá, sou a professora Cláudia e estamos em mais um Neuroencontro. Hoje vamos falar sobre a segunda parte do vídeo Alfabetização e Neurociência. No vídeo anterior eu fiz uma introdução sobre o nosso sistema de escrita e no final do vídeo eu fiz alguns questionamentos sobre alfabetização e letramento. Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição. Eu disse que ia dividir o tema em duas partes, mas eu resolvi desenvolver o assunto em mais vídeos, porque o tema alfabetização e neurociência é muito amplo. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho, refletindo um pouquinho sobre a consciência fonológica, tá? E nos próximos vídeos vou estar falando de outros assuntos referentes à neurociência e alfabetização. Antes de dar início, quem tiver interesse em neurociência e aprendizagem, por favor, inscrevam-se no canal, tá? O like também é importante para que eu possa estar fazendo novos vídeos. E se você tocar o sininho aí, o próximo vídeo que eu fizer, você já vai ser notificado, tá? Então, vamos lá. Gente, a consciência fonológica é uma consciência metalinguística, né? Então, ela faz parte de algo maior, que seria essa consciência metalinguística. O que seria a consciência metalinguística? É a reflexão consciente, gente, sobre a nossa linguagem oral, tá? Então, a consciência fonológica é apenas uma das partes. Existem outras, tá? Existe consciência pragmática, consciência metatextual, consciência sintática, morfológica, entre outras. Mas, em relação à alfabetização, a consciência fonológica está intimamente ligada. Por isso que nós vamos aprofundar nessa consciência fonológica, tá? De acordo, gente, com Capovilla, o que seria a consciência fonológica, né? O que é isso? Consciência, gente, de que a fala, ela pode ser segmentada. A habilidade de manipular tais segmentos e se desenvolve gradualmente à medida que a criança vai tomando consciência do sistema sonoro da língua, ou seja, de palavras, sílabas e fonemas como unidades identificáveis, tá? A nossa língua, a princípio, gente, ela parece que ela não é separada, né? Ela é constante para a criança. A criança não vai ver essa segmentação entre as palavras, entre as sílabas, ela não vai perceber isso, tá? Vai achar que é algo contínuo, né? Através do trabalho com a consciência fonológica, é que a criança, ou adultos, né, ou nós, vamos perceber que a fala pode ser segmentada, a fala é segmentada, né? E essa consciência fonológica, gente, não é algo que a gente aprende naturalmente, né? Não é como aprender a falar, não. Ela precisa de intervenção, ela precisa que alguém ensine, né? O nosso cérebro ele já não vem com esse, entre aspas, esse programinha instalado. Nós precisamos desenvolver essa consciência fonológica, que é um conjunto de habilidades, que depois eu vou estar falando a seguir, tá bom? Por volta de 1970, mais ou menos, tá? Foram feitos muitos estudos em relação à consciência fonológica, principalmente estudos da psicologia cognitiva, tá? E dentre esses estudos, inúmeras questões foram levantadas, mas uma delas foi a seguinte, ó. A consciência fonológica ajuda no processo de aquisição da leitura e escrita ou ocorre o oposto? Ou é a aquisição da leitura e escrita que ajuda na ampliação da consciência fonológica? O que vocês acham? Vocês acham que a consciência fonológica é que ajuda
alfabetização que ajuda a consciência fonológica. Depois de muitos estudos, constatou-se o seguinte, gente, que a consciência fonológica ajuda sim no processo de alfabetização, mas que também acontece o oposto, a alfabetização também ajuda na consciência fonológica. Então, gente, por isso que é tão importante nós desenvolvermos em nossos alunos essas habilidades da consciência fonológica, tá? Aí tem uma frase que eu gostei, por isso que eu vou colocar para vocês aí, ó. A consciência fonológica e o conhecimento das correspondências entre grafemas e fonemas estão para a alfabetização, assim como as vitaminas e sais minerais estão para a saúde. Então, é algo que nós precisamos conhecer muito para que possamos trabalhar com os nossos alunos, gente, essas questões. E eu vou abrir um parêntese aqui, tá? Talvez tenha estudantes de pedagogia, né? Às vezes, algumas pessoas que ainda não conseguiram fazer essa distinção, então é só para eu estar focando aqui, tá? Ó, consciência fonológica não é a mesma coisa que método fônico, gente, são coisas distintas, tá? Basta a gente pensar um pouquinho, tá? Consciência fonológica, como eu já disse anteriormente, é um conjunto de habilidades que nós vamos desenvolver com as crianças. Método fônico, não. Método fônico já vai ser um conjunto de procedimentos, né? Vai ser o caminho que nós vamos usar, um dos caminhos, porque existem outros métodos, mas um caminho que nós vamos usar para chegar à aprendizagem dos nossos alunos. Então, consciência fonológica, método fônico, são coisas distintas, tá? Isso aqui é só para frisar. Uma coisa muito importante, né, gente? Quando que a gente tem que trabalhar a consciência fonológica com as crianças, né? A partir de quando, como, até quando, né? Então, gente, a consciência fonológica, essas habilidades da consciência fonológica, elas podem, tá? E devem, né? Ser desenvolvidas com as crianças antes e durante o processo de alfabetização. Então, nós vamos começar lá na educação infantil, tá? Depois eu vou mostrar para vocês de uma maneira muito tranquila, lúdica. E nas séries, nos anos iniciais também é importante a gente estar validando, estar trabalhando essas habilidades com os alunos. Tudo bem? Aí, mas algumas pessoas podem me dizer, na educação infantil, nós temos que trabalhar muito a psicomotricidade. Sem dúvida, nós temos que trabalhar a psicomotricidade. Isso é importantíssimo, né, nessa etapa de vida da criança. Porém, gente, vamos analisar um pouquinho o que é essa psicomotricidade, tá? Eu gosto de quebrar, né, essa palavra em pedacinhos para a gente conseguir conceituar de uma forma bem simples. Vamos lá. Psicomotricidade. Psique refere-se aos aspectos emocionais, né? Emocionais da criança ou do indivíduo. O aspectos cognitivos. O motric, aspectos motores. Idade, em todas as idades, né? Então, a psicomotricidade seria o trabalho com aspectos emocionais, cognitivos, motores, ao longo de todas as idades, né? Psicomotricidade começa na educação infantil, mas pode ser trabalhado com até a terceira idade, certo? Então, vamos lá. Agora a gente vai focar nessa sílabazinha ali, os aspectos cognitivos. O que são os aspectos cognitivos? Percepção, linguagem, memória, atenção, né? Como o nosso cérebro processa as informações, né, que são recebidas dos estímulos diversos do ambiente, né? E se a gente parar para pensar um pouquinho, olha só,
quando a gente trabalha a consciência fonológica, nós estamos trabalhando com aspectos cognitivos, sim. Estamos trabalhando com a atenção auditiva, estamos trabalhando com a discriminação auditiva, memória auditiva, né? Linguagem, percepção. Tudo isso, gente, faz com que estimula a aprendizagem dos alunos, trabalha com a memória de trabalho das crianças. Então, esse desenvolvimento das habilidades da consciência fonológica, gente, é muito importante para a aprendizagem dos alunos e também para a alfabetização. Eu disse que a consciência fonológica é um conjunto de habilidades, né? E dentro dela, gente, tem o quê? As habilidades de você, ou a consciência de você trabalhar com o quê? A consciência de rimas e aliterações, tá? São as habilidades que nós temos que desenvolver com as crianças. Rimas e aliterações, consciência de palavras, consciência de sílabas e consciência de fonemas. Então, aqui que nós vamos partir daqui para a gente desenvolver a consciência fonológica dos nossos alunos. E nós vamos agora analisar, gente, cada uma dessas consciências, cada uma dessas habilidades que a gente vai desenvolver com as crianças, né? E para ficar mais fácil, nós vamos começar com o que é mais fácil, não é? E seria o que é mais fácil das crianças perceberem? As crianças bem pequenas, elas já começam com essa sensibilidade auditiva que a gente vai estar trabalhando, gente. Rimas, tá? A partir, gente, dos 3 anos de idade, às vezes até antes um pouquinho, a gente pode o quê? Cantar musiquinhas com as crianças, né? Parlendas. Tudo que tem um jogo de palavras, né? Fazer com que as crianças reflitam e percebam os sons parecidos, né? É algo que normalmente as crianças gostam muito. Às vezes ela tem certas musiquinhas que elas gostam de ouvir várias vezes, gente. E isso, ó, é muito importante, tá? Então, nós vamos começar com as rimas. É importante, a gente sempre fala que rimas, né, é o som finalzinho da palavra. Tudo bem, a gente fala às vezes para as crianças, mas nós temos que saber o que é o conceito de rima, né? Na verdade, gente, o que são rimas? Rimas é a repetição de sons finais a partir da vogal tônica, tá? Ali nós temos exemplos: anel, pastel, o el e o el, final, beleza. Mas olha o outro exemplo ali, ó. Armário, calendário, né? É a repetição do som final, mas a partir do A, da vogal tônica, né? Então, nós, enquanto professores, é importante a gente ter esse discernimento em relação ao conceito de rima. Mais uma coisa que a gente precisa estar atento, né? Normalmente, quando a gente trabalha com rimas, né, tem diversos jogos na internet, em grupos de WhatsApp, que a gente acaba utilizando e fazendo uso na sala de aula, né? Mas, no começo, gente, quando a gente quer trabalhar a sensibilização auditiva, que a gente quer que as crianças percebam primeiramente realmente um som, a gente tem que tomar cuidado com alguns desses jogos aí, ou de atividades que vocês encontram por aí. Por exemplo, gente, tem 2 tipos de jogo da memória. O primeiro jogo da memória ali tem os desenhos, né? E tem a palavra escrita embaixo, enquanto o outro jogo da memória não tem nada escrito, só tem os desenhos. Eu tenho que tomar cuidado com que, por exemplo, se eu for usar esse primeiro jogo aqui, tem o que está escrito embaixo, tá? E eu quero desenvolver, eu quero trabalhar com o meu aluno, é o som, não a escrita da palavra nesse momento. Então, se eu coloco o que está escrito embaixo, por exemplo, vassoura, tesoura, às vezes a criança ela não vai ficar atenta para
o som, o oura, som. Mas ela vai ficar atenta pelo que está escrito, as letrinhas lá, o O, né? Ela vai estar atenta para as letras ali que está lá, o O, o U, R e o A, certo? Ela vai só visualizar. Então, gente, é importante eu pensar, né? Por qual canal a informação está chegando ao cérebro do meu aluno, né? Será que é pela audição? Porque meu foco, no caso ali, nesse primeiro momento, é a audição? Ou será que é pela visão? Olha que interessante. Não que não precise trabalhar a questão escrita, óbvio que vamos trabalhar as questões escritas também, é importante, né? Mas, de repente, nesse primeiro momento, que eu quero que a criança apenas internalize, né, o conceito de rima, que eu quero trabalhar o som, de repente, nesse momento, a imagem não é tão, a imagem da escrita não é tão importante. Isso aí, gente, é só para vocês ficarem atentos, tá? Que é de acordo com o objetivo do que a gente quer trabalhar, né? Depende do objetivo. Se eu quero trabalhar a escrita de palavras, tudo bem. Mas se eu quero trabalhar o som, de repente, sensibilizar o ouvido do meu aluno, talvez seja mais interessante eu fazer o uso de imagens no primeiro momento. Vamos para outra etapa agora, né? As aliterações, tá? Vamos lá. Eu posso começar isso também com meus alunos lá na educação infantil, gente, com o nome das crianças, né? Chamar a atenção para as crianças, de repente, que começam, o nome começa com o mesmo som. Eu posso agrupar essas crianças, né? Colocá-las juntas. Vamos lá, a Ana, a Amanda, sei lá, a Amélia, né? Vamos ver quais crianças começam com o sonzinho da letrinha A. Vamos agrupá-las, tá? Mas é interessante também eu prestar atenção. Se eu estou trabalhando o som nesse momento, às vezes é legal eu não mostrar a fichinha do nome, né? Depois eu vou mostrar, porque eu vou trabalhar o nome. É importantíssimo trabalhar a escrita do nome das crianças. Mas se nesse primeiro momento eu quero trabalhar o som, só a literação ali, eu não mostro a fichinha do nome, tá? E para, de repente, estimular mais o cérebro, gente, para provocar o cérebro, que é isso que nós precisamos fazer com nossos alunos, provocar o cérebro deles, eu posso fazer uma atividade diferente, uma atividade, assim, simples, mas meio que inusitada, né? Na hora da chamada, por exemplo. E eu quero trabalhar o fonema, sei lá, estou trabalhando o fonema V, né? Da letrinha V. O fonema é V, da letrinha V. Aí, eu tenho uma aluninha que chama Vanessa, tá? E aí, na hora de eu chamar o nome dessa aluna, o que eu posso estar falando, gente? Eu posso estar omitindo o fonema e estar chamando a menina de Anessa, tá? E o que eu posso estar fazendo? Levando os alunos, gente, para uma reflexão, né? Sobre qual fonema eu não falei, sobre qual letrinha eu deveria ter colocado no nome da menina, entendeu? Chamar para reflexão, gente. Nesse momento, eu estou estimulando, né? Eu estou fazendo a minha criança refletir, né? Estimulando a memória operacional do meu aluno, tá? Porque ele vai ter que buscar lá o que está faltando, né? Para completar o nome da menina, qual o sonzinho que está faltando. Eu posso fazer com uma criança, eu posso fazer com várias crianças. Posso fazer isso, gente, de acordo com o objetivo. Uma coisinha simples, né? De repente, no início da aula, mas que chama atenção. Chama atenção porque também é significativo, né? É algo sobre uma aluninha que eles conhecem ali, que eles têm contato, tá? Isso é só um exemplo, tá? Eu tenho certeza que vocês têm muitos outros exemplos de atividade que vocês trabalham com a consciência fonológica em sala de aula. Se vocês quiserem colocar nos comentários, gente, eu acho que é tão importante, né, a gente compartilhar experiências boas com os colegas, né? Isso é muito legal.
E a gente tem que lembrar o seguinte, gente, todas as atividades que a gente vai desenvolvendo, né, para estimular as habilidades fonológicas, né, elas não devem ser nem muito fáceis, né, no qual o cérebro, nosso aluno, não gaste nenhum tipo de energia, porque é muito fácil, mas também não pode ser muito difícil. Porque se for muito difícil, a criança não vai conseguir atingir, gente. Se a gente quer provocar o cérebro do nosso aluno, nós temos que procurar, né, o quê? Ter consciência de quais são os conhecimentos prévios dos alunos, né? A questão também da zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky. A gente tem que ter isso em mente, né? Aí é o olhar atento do professor, não é? Eu sei que a sala normalmente é heterogênea, né? Tem alunos com habilidades diferentes, mas cabe a nós, em alguns momentos, de repente, propor atividades mais, entre aspas, fáceis, né, para determinados alunos, em alguns momentos, e depois complicar um pouquinho e envolver os outros alunos que têm um pouquinho mais de habilidade, né? Não são tarefas fáceis, mas são importantes, né? Você tentar achar a medida exata ali do grau de dificuldade da atividade que você vai propor, tá? Então, vamos lá, continuando. Temos também, gente, é importante também a gente desenvolver com os alunos a consciência de palavras, tá? Consciência de palavras. Gostaria de saber depois se algum de vocês já se depararam com esse tipo de problema aí. Às vezes alunos terceiro ano, quarto ano, na escrita no qual eles já escrevem, né, eles escrevem de maneira o quê? Aglutinada ou então separada, né? Hipossegmentação, quando eles começam a emendar umas palavras na outra, né? Tem um exemplo aí, era uma vez junto, um papagaio junto, né? E um exemplo aí de hipersegmentação, no qual eles separam demasiadamente as palavras. Separado de uma vez, né? Um papagaio, tudo separado, né? Hipersegmentação. Isso pode acontecer, gente, talvez porque as crianças eles não tenham desenvolvido totalmente a consciência das palavras, tá? Eles não têm esse conceito muito bem definido ainda na cabecinha deles, né? Por isso que é legal começar bem eles desde pequenininho na educação infantil, gente, né? Porque eles vão ter mais tempo para se apropriar dessas habilidades, de desenvolver essas habilidades. Quem nunca se deparou com um aluno que escreve assim? Eu tenho certeza que muitos de vocês já viram uma escrita dessa forma, né? E a forma da gente melhorar é trabalhando com as crianças. Eu vou citar um exemplo aqui, tá? Que a gente pode estar trabalhando com as crianças bem pequenas da educação infantil, mas todas essas sugestões, né, de trabalho, elas podem ser adaptadas, elas podem ser reinventadas, né, com qualquer aluno, né, com qualquer aluno de qualquer idade, né? Basta a gente dar uma reorganizada aqui na atividade. É uma brincadeira lúdica, tá? Que eu vou dar o exemplo aqui agora. Antes disso, tem um exemplo aqui no slide que você pode bater palminhas entre as palavras, né? Fala, bate palma. Sapo, bate palma. Pulou, bate palma. No, bate palma, né? Para perceber que tem essas quebras entre as palavras, tá? Esse é um dos exemplos, mas tem um outro aqui que eu coloquei para estar sendo trabalhado também a consciência de palavras, que seria o seguinte, ó. Você pode planejar, gente, essa atividade com uma antecedência, tá? Você programa o material primeiro. O material que você vai precisar é o seguinte, ó. Você vai encontrar uma gravura, tá? Que indique uma ação,
tá? No caso, eu encontrei o gatinho que está tomando banho, né? O gato está tomando banho. E aí eu criei uma frase para essa gravura. O gato está tomando banho. Você escreve essa frase, né, com letras maiores, né, você digita letras maiores, no qual a turma toda consiga visualizar, tá? E você recorta palavra por palavra. Aí você guarda a imagem e guarda a frase. E você começa a brincadeira dessa forma, ó. Você convida 5 aluninhos para posicionar na frente da classe, tá? E olha só de você chamar esses alunos para frente da classe, gente, já é uma atividade um pouco diferente. Já chama a atenção do cérebro, tá? Então, tudo que você chama a atenção do cérebro tem mais chance de ser memorizado, né? Tudo que envolve brincadeira, envolve colega, né? Não é algo ali meio monótono, não, é algo ativo, né? Ali o aluno está sendo o protagonista, né? Não é isso que preza a BNCC, gente. Isso tudo tem um fundamento científico também, tá? Então, vamos lá, continuando para a brincadeira, então. Chamei os 5 alunos na frente da sala e eu vou falar, e você fala bem baixinho no ouvido deles, né, de cada um, uma palavra, né? O primeiro você vai falar o, no segundo você vai falar gato, no terceiro está, no quarto tomando banho, tá? Bem baixinho. Depois você vai falar com a turma que você vai pedir para os alunos falarem as palavras que eles ouviram, tá? Aí você vai contar até 3 e eles vão falar tudo ao mesmo tempo, né? Com certeza a turma não vai entender nada, nem você vai entender nada. Aí o que você vai fazer? Você vai chamar a atenção, né, dos alunos, que se a gente fala tudo junto, tudo simultaneamente, não dá para entender, que é importante as palavras terem uma sequência, tá? E aí você pode pedir para os alunos falarem, cada aluno falar a palavra na sequência, né? E aí já vai dar para compreender o que está escrito. Você pode começar a brincar com aquelas palavras ali da frase, né? De repente você pode inverter a ordem, né? Inverter a ordem das palavras, para ver se é uma frase que dá para entender ou não. Depois você volta. Você pode juntar, colocar um aluninho encostadinho no outro, né? Para ver se pode ser assim. Eu posso escrever essas palavras todas juntas ou tem que ter um espacinho no meio, né? Às vezes, para visualizar melhor, eu posso, de repente, convidar outro, entregar folhas de sulfite para algumas crianças, né? E colocar e pedir para que elas se posicionem ali a folha de sulfite no meio entre o O e o gato, né? Para elas visualizarem melhor os espaços em branco, a importância desses espaços em branco em meio às palavras, né? E isso, gente, pode ser adaptado de um monte de forma, de um monte de jeito, né? De uma coisa simples, lúdica e que chama a atenção dos alunos, para que eles consigam ir compreendendo, né, esse conceito de palavra. E, como eu já disse, a consciência fonológica ela é algo que tem que ser aprendida, então ela tem que ser ensinada. O nosso cérebro não veio com esse programinha instalado, tá? Vamos lá. Próximo, consciência de sílabas, tá? Essa consciência também, gente, é muito importante. Normalmente os professores trabalham bastante, né? Batendo palmas, né? Para contar o número de sílabas, fazendo a contagem, né? Lobo bate 2 palmas, né? Às vezes é legal não só bater palmas, mas também ter algum apoio visual, né? Você usar os dedinhos, ou você está usando algum lápis, qualquer objeto para você estar visualizando o número de sílabas ali, é legal, tá? Você pode também trabalhar com palavras no qual seja possível segmentar e inverter a ordem, né? Por exemplo, lobo, bolo, né? Tem palavrinhas que você pode unir uma sílaba e formar uma palavrinha diferente, né? Boné, se eu pôr mais o K, boneca, né, gente?
esse jogo de palavras, essa manipulação silábica, isso é muito importante, né? Tem palavra dentro de palavra que também é muito legal trabalhar, né? Sacola. Quais palavras eu posso formar com sacola? Saco e cola. Gente, isso é ótimo para estimular o cérebro dos alunos, gente. Muito legal. Tem outros também que a gente pode, de repente, trabalhar as sílabas das palavras com pontinhos, por exemplo. A palavra sacola mesmo, né? Para cada sílaba, eu vou desenhar um pontinho no quadro. Sa, um pontinho, co, outro pontinho, lá, outro pontinho. E aí, eu vou ler, entre aspas, com os meus alunos, e pondo o dedinho embaixo de cada pontinho. Sa, co, lá. E aí, eu vou perguntando para eles, onde que está cada sílaba? Qual pontinho está representando o lá? Qual pontinho está representando o sa? Qual pontinho está representando o co? Isso, gente, estimula tanto, né? Porque eles não estão vendo ali as letras. Não estão vendo. Eles têm que imaginar. Isso estimula muito a memória de trabalho das crianças, gente. Então, trabalhem, inventem jogos de diferentes jeitos, né? Brincadeiras, para que eles possam perceber, né? Perceber esses sons das sílabas. Tá? Se vocês tiverem mais alguns exemplos, que eu tenho certeza que tem, por favor, deixem aí nos comentários, assim, vocês vão estar compartilhando comigo e também vão estar compartilhando com os colegas que estão assistindo esse vídeo. E, por fim, nós temos a consciência fonêmica, tá? Essa consciência, né, gente, é uma habilidade que é mais difícil de ser desenvolvida com os alunos, né? Porque se a gente pensar bem, né, fonema, ela é algo abstrato, é uma abstração do som, né? Ele não é um som em si. Se você pensar um som audível, né? Por exemplo, fada, ninguém fica falando ninguém, né? Ele só tem sentido se a gente unir a alguma outra letra, né? Eu vou unir o f ao a, aí vai ficar fá, né? O d ao a, dá. Mas ele sozinho, ele não tem um sentido, né? Ele, na verdade, é um conjunto de movimentos articulatórios ali, o fonema. A gente fala que é som, mas, na verdade, é uma abstração do som. Tá? Então, por isso, para a criança, né, e às vezes até para nós, é algo mais difícil de ser trabalhado e de ser desenvolvido com as crianças. Mas consegue, gente, as crianças aprendem sim. E é super importante trabalhar isso, né? Se vocês viram o meu vídeo Neurônios da Leitura, né, o autor Derrien fala, né, que esse princípio onde você trabalha grafema, fonema, associação ali, atividades que envolvam isso, né? Você vai estar trabalhando no cérebro do aluno, você vai estar ativando exatamente a caixa das letras, né? Que é aquela região que fica do lado esquerdo do cérebro, onde é o cerne da leitura, né? Onde que ocorre, é lógico que o cérebro age como um todo, mas ali é o ponto-chave, né, onde você tem que atingir, onde você tem que reciclar os neurônios, ensinar os neurônios, aqueles neurônios que tiveram uma predisposição para a leitura. Se você trabalhar essa relação grafema-fonema, né, você vai atingir, você vai ensinar esses neurônios. Então, é importantíssimo esse trabalho. E tem diversas, né, possibilidades, que eu tenho certeza. Eu vou falar algumas aqui, mas vocês devem ter muitas mais, né? Normalmente, gente, para ficar mais fácil, né, para você trabalhar a relação grafema-fonema, você trabalhar com vogal é mais simples, né? Por quê? O fonema, o grafema, por exemplo, A, que é o nome da letra, é igual o fonema
A, né? É o mesmo, eu não vou mudar. O E, a mesma coisa, né? E, nome da letra, E, som, né? O E, fonema. Então, gente, fica mais simples você começar das vogais, né? Agora, se eu fosse pegar umas consoantes, né, já é diferente, né? O nome da letra é F, mas o som é F. Então, isso é só para início, mas é lógico que você vai trabalhar tudo, tá? Então, vamos lá. Vamos imaginar. Aí você pode começar a letra inicial, ou ao fonema inicial de cada figura, né? Por exemplo, lá nós temos anel, abelha, né? Depois eu posso, de repente, pegar o final. Urubu, tatu, não é? Posso trabalhar com jogos, posso trabalhar com lista de palavras, né? De diversas formas eu posso estar fazendo um trabalho com isso, tá? E também, gente, tem musiquinhas, né? Tem algumas musiquinhas que às vezes é difícil a gente conseguir fazer o sonzinho da letra certinho, né? Que é complicado às vezes, né? Porque nós não somos fonoaudiólogas, né? Mas tem algumas musiquinhas também que ajudam. No YouTube tem essa musiquinha aí, as letras falam, mas devem ter inúmeras outras, né? Para a gente estar trabalhando a questão do som, né? Do som das letrinhas, tá? Eu vou deixar o link aqui desse vídeo aqui, do som das letras, e vou deixar também o link do vídeo Neurônios da Leitura na descrição do vídeo, tá? Daí, se vocês tiverem mais sugestões de como trabalhar relação fonema-grafema, coloquem aí também nos comentários, por favor. E para finalizar, né, tudo isso que eu falei, para a gente desenvolver essas habilidades, né, para tudo isso se tornar uma memória de longo prazo, tem mais chance de isso acontecer se tudo tiver sistematização. Gente, é muito importante. É muito importante que o professor ele tenha conhecimento para que ele possa organizar as atividades, né, com uma sequência adequada, né? Não é porque, de repente, o meu colega trabalhou a atividade tal, eu vou trabalhar também. Tá, mas meu objetivo é esse? É o mesmo do meu colega? Na minha turma é isso que eu quero desenvolver? É essa habilidade nesse momento, né? Então, assim, tem que ter ordem, gente. Porque ainda mais na alfabetização é necessária essa sequência de trabalho. É necessário também, gente, repetição, tá? Eu não digo essa repetição de maneira mecânica, de maneira cansativa, nada disso. Mas a gente tem que parar também com um pouquinho, às vezes, de um certo preconceito em relação a repetir. O nosso cérebro aprende por repetição. Sim, não tem como a gente negar isso, gente, tá? Basta a gente organizar as atividades de uma maneira, né, que a gente trabalhe o mesmo assunto, mas trabalhe, de repente, de formas diferentes, tá? Ludicidade e emoção. Gente, tem que envolver jogos, tem que envolver as nossas emoções, né? Quando que acontece a formação de memórias de longo prazo? Durante o sono. No nosso cérebro, gente, a grosso modo, nós temos uma região que se chama hipocampo, né? E a gente pode falar, né, assim, entre aspas, que ele é o gerenciador de memórias, tá? Ele vai decidir o que vai armazenar, o que vai descartar. E se aquela informação que a criança teve durante o dia estiver ligada à emoção, e se aquela informação já foi vista outras vezes, ela já for repetida, tem mais chances de se tornar uma memória de longo prazo, gente. Então, por isso que é importante ser lúdico, chamar a atenção do cérebro, tá? E por hoje é só. A continuação desse tema, alfabetização e neurociência, tá? Vai ficar para o próximo vídeo e eu vou falar um pouquinho sobre métodos de alfabetização
nós vamos fazer uma reflexão sobre isso. Por favor, né, quem gostou do vídeo, não se esqueça do like, inscrevam-se no canal e ative o sininho, que assim você vai receber a notificação do próximo vídeo. Muito obrigada, gratidão, fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês.